Glória a Deus. Ele só Aleluia. precisa de um. Aleluia. Ele só precisa de você para transformar o ambiente onde você vive, onde você trabalha, a sua escola, a sua faculdade, aonde você vai. Deus precisa só de você. Aleluia. Quando Deus Ele quer operar um milagre na vida de alguém, nada pode impedir. Aleluia. Não há temporal, não há nada que pode impedir o agir de Deus na vida do homem. Lembra quando Jesus estava no monte pregando e ele decide então parar a pregação. Decide parar a pregação e agora ele vai, chama os discípulos e diz para eles assim: olha, entra no barco porque nós vamos passar para o outro lado. Talvez os discípulos não estavam imaginando o motivo, mas espera aí, nós estávamos aqui e os discípulos, irmãos, não estavam acostumados com a multidão, porque eram homens simples, eram homens que não tinham tanta informação, não tinha muito aquele contato com a multidão. Eram pessoas simples, só que eles estavam encantados, porque aonde Jesus estava, multidão sentava ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus para a mensagem e diz para ele: olha, entra no barco, nós vamos passar para o outro lado. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Por quê? Peraí, por que a gente vai passar para o outro lado? Jesus, ele estava ensinando as parábolas, e uma das parábolas é a parábola da semente, que não é o tamanho de um grão de mostarda. Se você ler o texto, você vai ver que a semente que Jesus diz ali não é o tamanho, é como o grão de mostarda. Como o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele é resistente. Ele é muito resistente, mas quando ele cresce, cresce uma árvore frondosa, resistente. E Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. E quando ele passa para o outro lado, nós sabemos que vem o vento e a tempestade de ventos. Vento, tempestade de vento, as ondas batendo dentro do barco, a ponto de o barco quase afundar. Mas quem estava no barco? Jesus. E quem deu a ordem para passar para o outro lado? Jesus. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor está mandando. Aleluia. Nós temos que confiar na palavra de Jesus, a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão frustradas, com as suas vidas frustradas, porque deixaram de acreditar na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer também que nós vivemos pela fé. Nós precisamos colocar isso na nossa vida, na nossa mente, que a nossa vida, ela só vai ter sucesso, a nossa vida só vai ter o norte através da nossa fé em Cristo Jesus e na sua palavra, irmãos. A palavra de Deus, ela foi deixada para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que está escrito nessa palavra. Aleluia. O problema é que muitas pessoas deixam a Bíblia em casa, não lê. É um tesouro que você tem dentro da sua casa e você não está sabendo usar. Que nós hoje aprendamos a usar esse tesouro chamado Bíblia Sagrada, poderosa palavra de Deus. Ele não deixou aqui em vão. Não é um livro qualquer. Esse livro é o poder de Deus. Quando aberto, é o poder de Deus, que tem poder sim para transformar todo aquele que crê. Então Jesus, ele passa para o outro lado. Existe um impedimento ali do temporal ali, né? Dos ventos sendo contrário, batendo no barco, as ondas. Muitos acreditam, muitos teólogos acreditam que é o impedimento do inimigo, né?
do maligno? Pode ser que sim, pode ser também fenômeno da natureza. Então, só que o mais importante é o que Jesus vai fazer lá do outro lado. Porque os discípulos não sabiam, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Porque o céu, irmãos, ele quando marca o dia da sua bênção, já está lá anotado. Só está esperando você tomar posse. Quando Jesus chega do outro lado, no lugar chamado Gadara, nós vamos ver que Jesus chega ali, existe um homem que precisava ser liberto. Jesus liberta aquele homem, coloca o homem em sã consciência, vestido novamente, porque ele andava nu sobre os sepulcros. Diz o texto que ele ficava lá, atormentava toda a cidade. Mas quando Jesus chega, Jesus traz a libertação. E o mais interessante é que no final dessa história, o homem quer seguir a Jesus. Só que Jesus disse para ele: não, fica aqui, volta para tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor Deus fez na sua vida. O mais importante é que esse homem vai para casa e ele não se contenta, pastor Carlos, em apenas contar para sua família, mas diz o texto que ele vai e começa a proclamar por toda a região o que Jesus fez na vida dele. E o que eu acho lindo é isso, o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus quando entra na vida de alguém, quando entra no coração contrito, um coração que recebe a palavra, porque lá no Salmo 51 diz que o Senhor, Ele olha o nosso coração, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E quando nós sabemos que quando o Evangelho, quando a palavra de Deus ela entra, ela causa uma mudança. E aquele homem começou a divulgar, e diz o texto que ele começou a falar por toda a região, e começou a falar por toda aquela região. Irmãos, eles expulsaram Jesus daquele lugar, mas Jesus deixou uma semente naquele lugar. E quando Jesus deixa uma semente, aquela semente que pode-se dizer que foi aquela semente que ele pregou, a semente brotou e se espalhou, porque o texto diz que ele pregou sobre 10 cidades da região dos Gadarenos. O Gadareno pregou sobre o ex-Gadareno, ex-endemoniado, agora liberto. O Evangelho chegou e libertou ele. Ele pregou sobre 10 cidades. Você imagina uma pessoa pregar, divulgar o Evangelho? Sabe o que está faltando hoje para nós? Sermos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. Existe hoje um povo chamado TJ. Ou povo para dar uma lição para nós. Parece que eles estão ali, toda vez que eu vejo eles na rua, pastor Carlos, parece que é um tapa sem mão em nós. Porque é um povo que está todo dia, irmãos. Eles acreditam naquilo ali que eles foram ensinados. E cadê nós, como cristãos? Esse homem, ele pregou para 10 cidades. A mulher samaritana pregou para toda a Samaria ali, naquela região de Sicar. E nós, o que estamos fazendo? O carcereiro ficou tão impactado com o Evangelho, com a pregação
Aqui vai ser um hospital, não já é um hospital, aonde o homem vai entrar doente, mas vai ser curado, aonde o homem vai entrar possesso, vai ser liberto, aonde o homem vai entrar descrente, mas ele vai ficar, não vai sair não, ele vai ficar crente aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, é o poder do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, mesmo preso, ele manda cartas. Eu acho interessante isso aqui, irmão. Paulo preso em Roma, uma prisão domiciliar. Mas a palavra está livre. Ele manda cartas para 3 igrejas: Éfeso, Filipos, são os filipenses, Colossenses e Filemão. Mas Filipenses chamou a atenção de Paulo. Ou igreja para amar. Aqui é bíblica amar, né? Vocês estão como a igreja de Filipenses. Tinha alguns probleminhas lá. O texto, depois você lê a carta de Filipenses, você vai ver, são 4 capítulos. Você vai ver que tinha alguns probleminhas, como toda família tem problema. Olha, não se escandalize, mas a primeira família que foi criada já teve muitos problemas. A família de Adão e Eva. É normal. Só que a família, a igreja, que eu estou falando igreja aqui, mas estava na casa da Lídia, da irmã Lídia, e naquela época existiam muitas igrejas nas casas. Então, tinha aqueles probleminhas, né? Depois o texto vai dizer que tinha lá o probleminha de Síntico e Evode, né? E Síntico. Se eu não estou enganado, acho que o capítulo 2 ou 3 que fala sobre o probleminha das duas, mas depois elas se reconciliam, porque o mais importante não você não pode ficar brigado com o seu irmão, porque nós precisamos sempre, irmãos, nós precisamos estar em união, amando uns aos outros. O texto depois vai dizer que nós temos que colocar os nossos irmãos acima de nós, superiores a nós. Isso aqui tudo é a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É lícito que você até venha se irar, mas você não pode pecar. E aonde você peca na ira? É quando você deixa de fazer as pazes com o seu irmão. Você sabia disso? Você deixa de fazer, brigou, vai lá. Sabe qual é o nosso problema? Só vou se ele vier. Se ele não vier, eu vou. Só que a Bíblia diz ao contrário: se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa no altar o quê? A sua oferta, vai até o seu irmão, se reconcilia com ele. A Bíblia tem ensinamentos para toda a nossa vida. A Bíblia ela nos ensina tudo o que precisamos, tanto em todas as áreas, familiar, no trabalho, em casa ali, né? Marido e mulher, crianças, filhos, tem tudo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Efésios e vai dar ali recomendações para maridos, para mulher. Depois você lê em casa. Você vai ver que a Bíblia tem instrução para todas as pessoas, seja de qual for o nível que você se encontra. A Bíblia tem solução para tudo na nossa vida. Paulo, ele escreve aos Filipenses. Por que eu estou falando de Filipenses? Porque esse acontecimento foi na cidade de Filipos. Foi a partir daqui de Lídia, desse carcereiro aqui, que se criou ali, que se instalou a igreja. Foi nesse contexto aqui que nós
chamada Igreja dos Filipenses, da cidade de Filipe, uma colônia romana. Eles tinham, pastor, as mesmas coisas que hoje nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o quê? O paganismo, o liberalismo sexual. Eles enfrentavam tudo isso. A idolatria, o sincretismo já existia naquela época. Uma das maiores crises da igreja da época era os judeus, os praticantes do judaísmo contra os cristianismos, os cristãos. Por quê? Eles estavam tipo que querendo fazer a cabeça dos cristãos para voltar aos antigos rudimentos judaicos, onde o apóstolo Paulo bateu de frente com eles, dizendo: olha, vocês não podem voltar, porque quem vive pela lei morre pela lei. Então hoje nós estamos debaixo, vocês também estão debaixo da graça, porque a salvação ela é através da nossa fé. Aleluia! Acabou, não tem mais circuncisão e circuncisão. Agora nós somos guiados pela fé. Foi um dos rudimentos que começou, né, lá na reforma de Martinho Lutero. Você vai ver que ele se levanta e diz contra a igreja que estava pregando uma forma errada, vivendo, querendo tratar com os rudimentos da época. Martinho Lutero vai e bate de frente contra eles. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele trata essa igreja como uma igreja missionária, uma igreja conservadora que cuida dos irmãos. Irmãos, eu acho lindo quando você vê uma igreja assim, pastor, um cuidando dos outros, uma igreja que cuida, um cuida do outro. Mas não é cuidar da vida alheia, não. É cuidar das necessidades. Sabe, quando você vê um irmão, sabe que o irmão está passando por um problema, você vai lá. É obrigação nossa, irmãos, de ir lá e atender os irmãos que estão passando por dificuldade. Porque a igreja começou assim, e eu creio que nós vamos terminar assim também. Aleluia. Aleluia. Como o propósito dessa igreja tem se desviado daquilo que está escrito na palavra, irmãos. Nós vamos ir muitos por aí fazendo tudo o que não é da vontade de Deus, ou seja, se desviando do primeiro propósito. Qual é o primeiro propósito? É isso aqui, ó. Apesar de alguns conflitos na congregação, era uma congregação saudável. Como eu disse, toda família tem seu problema, mas o mais importante é a união. É você se unir, porque os ataques vêm. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Os ataques, eles vão vir. Bom ânimo na Bíblia, toda vez que você vê, tem de bom ânimo, é ter coragem. Quando é traduzido para nós, essa palavra bom ânimo é ter coragem. Tenha coragem. Deus gosta de pessoas corajosas. Aleluia. Quando o Senhor falou para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ele morreu. Acorda. Ele morreu. Mas agora é contigo. Agora, parafraseando, o meu negócio agora é contigo. Se coloque de pé, se posicione. Deus não fala com ninguém parado, de qualquer maneira. Quando Deus vai falar com alguém, Ele fala com a pessoa que se posicionar. Se posicione, porque agora é com você. Tem de bom ânimo, seja forte, corajoso, porque você vai fazer esse povo passar por esse Jordão. E olha, para herdar a terra que eu jurei aos pais deles que eu daria,
E eu digo uma coisa para você, igreja. Quando Deus jura, quando Deus fala, eu posso até não fazer, mas Deus faz, porque Ele é fiel na nossa vida. Aleluia. Ele é fiel. Então essa igreja nos dá muita alegria e muito ensinamento. As palavras de alegria, regozijo, ocorrem mais de 12 vezes no decorrer dessa carta dos Filipenses, pastor Carlos. Só pelo simples fato de proclamar a Cristo. Eu vou ler aqui só um versículo já para a gente terminar. Isso aqui eu achei muito impactante quando eu li isso aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O pastor dele estava lá preso, mas por causa das prisões, o testemunho de um homem de Deus, os irmãos que estavam lá começaram ousadamente a pregar a palavra mais confiadamente, ou seja, ousadamente. Eles começaram a pregar a palavra com autoridade, sem temor, sem medo, porque eles sabiam que Deus tinha feito uma obra na vida do apóstolo Paulo, o que Deus estava fazendo na vida dele. E diz o texto que os irmãos, em sua maioria, eram estimulados no Senhor por minhas algemas, através das minhas prisões. Eles ousam. O texto diz: eles ousam com ousadia. Eles começaram a proclamar a Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente colocar, sabe? É colocar mesmo a camisa, vestir a camisa do Evangelho. Quantas vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não são edificantes para a nossa vida, que não edificam a nossa vida? Nós precisamos, e Deus está colocando isso no meu coração para dizer para você, para mim também, que nós precisamos. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos colocar a camisa do Evangelho e pregar a palavra, seja para quem for, irmão. Aleluia! Jesus está voltando. Jesus está voltando, e a responsabilidade é minha, é sua, é nossa, é da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Só para fechar, eu anotei aqui 3 tópicos que se torna uma família forte, porque eu creio que você já sabe que para existir uma igreja forte, precisa ter uma família forte. É sinônimo de uma igreja forte. Uma família bem edificada na palavra é uma igreja bem edificada, porque nós somos a igreja, e a igreja faz parte da família. E quanto mais forte for a família, mais forte também será a igreja. Aleluia. E um dos pilares é isso aqui, é a oração. Um dos pilares da igreja é estar alegre no Senhor, é ter alegria no Senhor. Um dos pilares da igreja é orar. O apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses: orai sem
espiritualmente, emocionalmente. É uma das coisas que o inimigo tem tentado atrapalhar a vida da pessoa, é no emocional. Mas em nome de Jesus, hoje, Deus está fazendo as cadeias caírem por terra nesta noite, em todas as áreas da sua vida, porque aonde chega o Evangelho, aonde chega a presença de Deus, aleluia, a abundância de alegria, aonde chega a presença de Deus, também há um revestimento de poder. Você tem poder para vencer os males, as dificuldades que sobrevier sobre a sua vida. Aleluia. Eu creio nisso. Toma posse dessa palavra. Aleluia. E que Deus te abençoe. Aleluia. Nessa noite eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.